Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa teoria bem complexa, apresentada no nosso material-fonte. A ideia principal é que a humanidade estaria vivendo sob um tipo de controle oculto, sabe? Uma influência que molda a nossa realidade de um jeito que a gente mal consegue perceber. A teoria é bem ousada, então vamos por partes para entender tudo isso. E para começar a análise já joga essa pergunta no ar, uma provocação que mira direto nos panteões antigos, naqueles deuses das civilizações do passado. A fonte desafia a gente a pensar, e se eles nunca desapareceram de verdade? E se só mudaram o jeito de operar? E é aqui que entra a premissa central do texto. A teoria sugere que essas mesmas entidades, esses panteões, não só continuaram existindo, como seguiram no controle do desenvolvimento humano ao longo dos séculos, agindo assim por trás dos panos da nossa história. Mas olha só que interessante. O ponto crucial aqui não é um controle físico, com exércitos e naves que a gente possa ver. A alegação é que o jogo acontece num campo muito mais sutil e poderoso, a mente humana. O controle seria mental e, mais importante, coletivo. Mas como é que esse controle seria feito exatamente? É aí que a fonte apresenta um conceito-chave para explicar todo esse mecanismo de dominação, uma coisa chamada de holograma mental. E aqui está o pulo do gato da teoria toda, o holograma mental. O texto descreve isso como uma rede gigantesca que consegue inserir realidades, ideias e até limites direto na nossa consciência coletiva. Lembra muito, né, aquela ideia do filme Matrix, onde a realidade que as pessoas enxergam é, na verdade, uma projeção controlada. Então, como isso funcionaria na prática? O texto descreve um processo em 4 passos. Primeiro, uma tecnologia cristalina que fica ressoando com os nossos cérebros. Segundo, a implantação de arquétipos e histórias, tipo mitos e religiões, para moldar o que a gente acredita. Terceiro, o bloqueio do nosso acesso a dimensões ou níveis de consciência mais altos. E por último, o monitoramento dos nossos campos de energia, os chamados campos morfogenéticos, através da glândula pituitária. E o texto faz uma comparação bem forte aqui, sabe? De um lado, a mente humana, que seria limitada, com neurônios que não conseguem completar o que o texto chama de circuito elétrico Urim, que seria uma suposta conexão com o todo. E do outro lado, a mente alienígena, toda interligada por redes cristalinas, funcionando como uma consciência coletiva unificada. E os efeitos disso no nosso dia a dia? Bom, a fonte aponta para coisas bem concretas. O aumento de doenças mentais e do estresse, a dificuldade que muita gente tem de mudar de ideia ou renovar conceitos, a manipulação de massas através de religiões e filosofias e até mesmo alterações biológicas causadas por frequências de som que a gente nem consegue ouvir. Beleza, a gente já falou do o que e do como. Mas e o quem? Quem estaria por trás de tudo isso? O texto não para na teoria geral, não. Ele vai além e detalha as diferentes raças que estariam envolvidas nesse drama cósmico. E só para a gente ter uma noção da escala do que está sendo proposto aqui, o material-fonte alega que não se trata de uma ou duas espécies, mas sim de mais de 70 raças diferentes interagindo com a Terra. É um cenário bem mais complexo do que se costuma imaginar, né? O texto detalha alguns dos grupos principais. Temos os Greys, que teriam uma mente coletiva, os Demiurgos, descritos como mestres do engano, a entidade insetoide, que seria uma espécie de supervisora bem cruel, e por fim os reptilianos, seres físicos que, segundo a fonte, se alimentariam de energia emocional e teriam uma hierarquia super rígida. E para dar um peso, mais histórico a essa ideia, o texto até usa essa citação de A Divina Comédia, de Dante, para descrever essas entidades. É como se quisesse conectar essa teoria moderna a descrições bem antigas do mal, sugerindo que talvez as pessoas do passado estivessem descrevendo os mesmos seres, só que com a linguagem da época delas. Ok, vamos sair um pouco do espaço e voltar aqui para a Terra. Como é que essa suposta interação alienígena se manifestaria no nosso planeta, na nossa história e na nossa sociedade? A fonte traça uma linha do tempo bem específica. Começa lá atrás, com a tal codificação da mente humana há 2000 anos, passa por relatos de demônios ceifadores no século XVII e chega a eventos mais recentes, como a suposta captura de um humanoide e os famosos ataques do chupa-cabra na década de 70. E os métodos que eles usariam para se infiltrar aqui seriam bem variados. A teoria fala em infiltração genética em certas linhagens de famílias, a criação de uma raça híbrida, a manipulação dos nossos sistemas de conhecimento, como história e ciência, e, de novo, o uso da religião organizada para limitar a expansão da consciência.
Mas de todas essas raças que o texto cita, ele aponta o dedo para uma em especial, colocando-a como a principal força por trás dessa agenda de controle. Vamos focar agora nos reptilianos. De acordo com o texto, o que eles fariam é bem pesado. Eles estariam codificando genes humanos, desenvolvendo uma raça híbrida e planejando exterminar aos poucos a parte da humanidade que não é selecionada. E o mais perturbador, eles se alimentariam da energia gerada pela nossa violência, pelo medo e pelo derramamento de sangue. Essa citação do material original é brutal. Ela resume a suposta visão reptiliana de um jeito muito direto. Retrata a humanidade não como parceira, mas como um recurso descartável, um lixo genético que pode ser gerenciado e, no fim, eliminado. E a teoria vai ainda mais longe, chegando a fazer uma pergunta assim super polêmica. A fonte especula se uma das figuras mais sombrias da nossa história poderia ter sido, na verdade, só um peão, um indivíduo cuja consciência foi trocada para executar uma agenda alienígena, usando até os campos de concentração como laboratórios. No fim das contas, o que o material fonte está pintando é um quadro de uma realidade completamente diferente da que a gente conhece. Uma realidade em que as bases do nosso mundo, nossa história, nossas crenças, a própria natureza da nossa consciência seriam construções deliberadas, projetadas por outras inteligências para benefício próprio. E assim a gente termina esta análise com a mesma questão que fica ecoando o tempo todo no texto. Independente do que cada um acredita, a teoria nos força a encarar uma ideia bem desconfortável. E se a voz na nossa cabeça, as ideias que a gente defende, as realidades que a gente aceita, não forem totalmente nossas? Fica a reflexão.